Amém? Eu queria ler com os irmãos o primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel. Capítulo de número 30. Aqui, só contextualizando vocês, antes de nós começarmos a leitura. Davi, depois que Davi derrotou Golias, ele adquiriu, havia um prêmio para quem matasse Golias, né? Um dos prêmios era casar com a filha do rei. O rei deu a filha dele como presente. Quem matasse Golias teria o privilégio de ser o genro do rei. Você teria aí muitos privilégios. E depois que Davi matou Golias, o rei Saul ficou com muita raiva. Começou a ter inveja, porque as pessoas começaram a admirar Davi. Davi foi um matador de gigantes, um herói de guerra, um homem que ganhou a simpatia do povo, era um ministro de louvor, era um cara que adorava a Deus, que amava a Deus. E ele ganhou o coração do povo. E ele, todas as batalhas que ele fazia, Deus era com ele, Deus o abençoava, Deus estava com ele. E isso começou a girar aquilo que antes Esaú tinha de admiração por Davi, aquilo começou a se tornar em uma inveja. Sabe aquele sentimento de inveja, assim, que começa assim, aquela que os crentes têm mania de falar de inveja santa, né? Não existe inveja santa, não existe isso, mas os crentes às vezes usam esse nome, inveja santa. E Saul começou a ficar com inveja de Davi. E o negócio ficou feio mesmo quando Davi teve uma grande vitória, o povo começou a cantar, né? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ele não tem nada pior do que comparação, né, irmãos? Tem nada pior do que comparação, né? Às vezes os homens têm às vezes, falta de sensibilidade de comparar, né? Comparar uma mulher com a mulher dele, coisa dessa natureza. E comparar homem com homem. E aí as pessoas querendo exaltar Davi, fez uma canção comparando Davi com Saul. E aqui lá foi a gota d'água, Saul ficou com raiva, e Saul então... E Davi não tinha nada a ver com isso. Davi era um cara que amava Saul, um cara que respeitava Saul, um cara que tinha maior respeito, maior honra. Mas Saul não soube lidar com isso. E daí Saul tenta matar Davi, e Davi sai, e Davi vai se tornar foragido. Há uma ordem de prisão contra Davi. Só que o reino de Saul era um reino também que havia muita injustiça, muita perseguição. As pessoas que tinham pequenas dívidas eram colocadas em cadeias porque não tinham condições de pagar. E pessoas íntegras, pessoas honestas. E o que aconteceu? Essas pessoas que estavam também com mandado de prisão começaram a fugir e foram atrás de Davi. E Davi tinha um esconderijo que era uma caverna, era chamado Caverna de Adulão. E naquela caverna, todas as pessoas que eram foragidas da justiça, assim, e não eram bandidos, viu, irmãos? Eles não eram bandidos. Eram pessoas que estavam enfrentando problemas de justiça, porque a justiça daquele país, naquele momento, estava praticando muita injustiça, muita corrupção, muita falta de sensibilidade. E aqueles homens foram para encontrar Davi e eles se reuniram numa caverna, Caverna de Adulão. Então, quem estava na Caverna de Adulão? Os homens que estavam endividados, os homens que estavam enfrentando problemas na justiça e tudo mais. Então, todos esses homens começaram a se unir a Davi, a ponto de chegar a 600 homens. E com esses 600 homens, Davi montou um exército, um pequeno exército, e
um dia eles foram para uma batalha e eles queriam se unir a um dos grandes adversários de Israel, que eram os filisteus. E aí, quando eles foram, Deus falou, impediu que Davi lutasse contra o povo de Israel. E foi uma viagem que eles chegaram lá, Deus mandou ele voltar, né, através dos próprios filisteus, não queria, mas aquilo na verdade era Deus tratando Davi. E Davi volta para... Agora ele já não estava mais na caverna de Adulão, ele tinha um vilarejo, tinha uma vila chamada Ziclag, que era onde Davi morava com as suas mulheres. Todos aqueles homens saíram da caverna, buscaram suas mulheres, os seus filhos, e eles montaram, assim, vamos dizer, uma cidade exílio, uma cidade onde eles podiam morar com as suas mulheres, com seus filhos, com as suas famílias, com seus pais, fora da jurisdição de Israel. E eles estavam ali, e ali eles tinham vacas, ovelhas, galinhas, eles plantavam, eles colhiam, e eles estavam em paz naquele lugar. Era uma cidade de refúgio, podemos dizer assim. Então, Davi, quando saiu com esses 600 homens e deixou a cidade descoberta. Deixou a cidade descoberta. E Davi, quando volta para Ziclag, ele é uma viagem de 3 dias. 3 dias a cavalo, os homens ali cansados, 3 dias de viagem, dormindo ao relento, pouca água, pouca comida. E esses caras estão chegando na cidade deles, querendo ver. Já tinha vários dias que eles estavam fora, né? Só de viagem foram 3 dias de retorno, querendo chegar em casa, tomar um banho, encontrar os filhos, encontrar a mulher, poder descansar um pouco, estar em casa, né? Nada melhor do que você fazer uma viagem e poder voltar, estar em casa. E ele então, eles chegam, mas quando eles chegam perto de casa, eles veem algo terrível acontecer, e é o que nós vamos ver agora no capítulo 30 de 1 Samuel. Diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os homens, as crianças e os idosos. E foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. Então preste atenção. Aquela sensação alegre, assim, estou chegando em casa, vou ficar com a minha mulher, vou tomar um banho, vou descansar, vou comer a comida da minha mulher, vou rever meus filhos, vou estar junto dos meus pais. Quando eles estão chegando perto do vilarejo onde eles moram, eles só vêem fumaça. E de longe eles veem que a casa deles haviam sido queimadas. Eles veem o vilarejo todinho incendiado, não tinha nada. Não tinha nem mesmo uma galinha ficou para trás. Aqueles homens entram em desespero. Imagina eles correndo em direção à sua casa e chegaram lá e não encontraram nada. Só encontrou cinza. A cidade era uma pequena cidade, era um vilarejo, né? Ali talvez de umas 2.000 pessoas, contando as mulheres, crianças, os idosos. E aqueles homens se desesperaram. Porque aqueles homens eram pessoas sofridas, aqueles caras estavam praticamente exilados, foram expulsos das suas casas. Eles eram meio que, estavam assim, um campo de refugiados, podemos dizer assim, né? Um campo de refugiados, assim, um lugar provisório. E quando você chega lá naquele lugar, a sua casa foi queimada, a sua mulher foi levada prisioneira, vão abusar da sua mulher, vão abusar dos seus filhos, das suas filhas,
roubaram tudo que você tem. Literalmente, aqueles caras ficaram com a roupa do corpo. E essa situação é aquela situação que tira toda a sua força. Como é que eu lido com um problema desse? Como é que eu vou enfrentar uma adversidade dessa? Como é que eu enfrento um problema dessa natureza? Perdi tudo, perdi minha mulher, perdi meus filhos, perdi meu patrimônio, as vacas, as ovelhas, perdi tudo. Irmãos, eles não tinham nada para comer. A expectativa era chegar em casa, descansar, tomar um banho, comer uma boa comida, né? Matar uma ovelha ou comer um frango, e não tinha nada. Então aqueles homens choram e eles começam a desesperar. Eles começam a desesperar e eles foram. E eles saíram lá de Israel atrás de Davi, confiado em uma palavra de Deus. A palavra de que Deus ungiria Davi, que Deus faria Davi rei de Israel. E eles, confiados nessas palavras, esses homens abandonaram tudo. Abandonaram toda a sua casa, família, largaram tudo e foram seguir Davi. E agora que eles estão ali, vamos dizer, fazendo a vontade de Deus, em cima de uma promessa, em cima de uma palavra de Deus, o que acontece? Tudo desmorona, acaba tudo, acabou. Não há mais esperança. Aqueles caras ali, provavelmente pensaram assim, é melhor morrer. Não dá, não vale a pena viver nessa situação. A Bíblia fala que eles começaram a chorar. O versículo 4 fala que eles choraram em alta voz, aqueles caras desesperaram. E naquela época havia a tradição de você chorar, você jogar terra na cabeça, né? Você jogar terra. Você jogar assim, gritar, desesperado, eles jogando terra na cabeça, chorando alto. Né? E a Bíblia diz que eles choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jizriel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado. Preste atenção nesse versículo 6. Davi estava profundamente angustiado. Uma angústia tomou conta de Davi. Uma angústia. Sabe aquele momento que você vê assim, tudo está dando errado na minha vida? Deu tudo errado. Tudo. Não há mais esperança. E o que é pior no caso de Davi, que Davi tinha uma palavra de Deus para a vida dele. Que ele seria o rei, que nada daquilo aparentemente deveria estar acontecendo. Agora ele está ali, perdeu tudo, vendo as pessoas que o seguiram, que largaram tudo, todo mundo desesperado, chorando. As duas mulheres de Davi também foram levadas cativas. E a Bíblia fala que aquilo gerou uma angústia muito grande em Davi, uma angústia profunda. E para piorar disso, Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, os seus amigos, os caras de confiança, os seus melhores amigos, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Na verdade, aqueles caras estavam com raiva de Deus. A raiva deles era contra Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que essas coisas acontecem comigo? Né? Há um livro de um rabino que ele fala assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? E há um erro já no tema do livro. Quem é bom? Quem são as pessoas boas? Quem falou para nós? Onde que nós arrumamos esse argumento de que nós não podemos passar por problemas difíceis, por situações adversas? Que garantia nós temos? Jesus nunca prometeu isso para nós.
Deus nunca prometeu que nós teríamos uma vida sem problemas. Jesus falou claro, olha, no mundo vocês terão aflições, vocês vão ser afligidos. Mas Jesus diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o segredo para poder vencer nos momentos mais difíceis de adversidade na nossa vida é o quê? É ter bom ânimo. Jesus sempre falava isso para uma pessoa que estava enferma, para um paralítico, um leproso. Ele falava, filha, tenha bom ânimo. Filho, tenha bom ânimo. Não desanima. O desânimo é o maior impedimento à fé. Quando você se desanima, quando você vê um problema, qual foi o problema por exemplo, quando Davi foi matar Golias? Por que nenhum homem? Ali tinha homens, teoricamente, muito mais capazes do que Davi. Homens grandes, homens altos, com 2 metros de altura, guerreiros, cara forte. Mas quando eles olhavam para Golias, eles ficavam impactados, porque Golias usava aquela estratégia que até hoje é usada nos lutadores de MMA, de boxe, né? De intimidar o cara, de xingar o cara, que até mesmo isso é usado até mesmo no futebol, né? Nesses jogos coletivos, os caras entram em campo e começam a xingar o outro adversário para desequilibrá-lo emocionalmente. Golias fazia muito isso, e as pessoas ouviam as palavras de Golias e ficavam intimidados. Irmãos, por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós deixamos descer para o nosso coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mas o medo também vem pelo ouvir, irmão. O medo também vem pelas coisas que você ouve, pelas coisas que você vê. Por isso que a Bíblia fala, não nos atentemos para as coisas que vemos, pois as coisas que vemos são passageiras, mas atentamos para as coisas que nós não vemos, porque as que nós não vemos são eternas. Então a Bíblia fala sempre para nós fugir daquilo que é o aparente, é o primeiro momento, é aquilo que é o óbvio, aquilo que é o natural, aquilo que é humano. Então Davi estava diante de uma situação aqui, que está tudo perdido, os caras falando em apedrejá-lo. Seus amigos falando, a solução aqui é matar Davi. E por que eles querem matar Davi? Porque eles não gostam de Davi? Não. Já que eu não posso matar Deus, eu vou matar Davi. Eu vou acabar com isso. E aqui é incrível como que Davi sai de uma situação. Porque parece que chegou o fim do poço para todo mundo, mas para Davi parece que o negócio ficou pior. Porque estava todo mundo na mesma situação, só que para Davi estava pior, porque, de certa forma, ele era responsável por aquelas pessoas. E outra coisa é o seguinte, aquelas pessoas também estavam falando em matá-lo. Como sair de uma situação dessa? Como lidar com isso? Mas esse versículo, ele termina de uma forma tremenda. Ele diz assim, mas Davi recebeu força do Senhor, o seu Deus. Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Outra tradução diz, mas Davi fortaleceu-se no Senhor. Quer ver, Guilherme, põe uma outra versão, qualquer, põe NA aí, NA, só para a gente ver aqui. Olha lá, mas Davi se reanimou no Senhor. A NVI, põe na NVI, fortaleceu, olha lá. Davi, porém, fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Davi fortaleceu-se no Senhor. Davi foi... E aí, irmãos? E aqui vai mudar tudo. Toda a história de Davi muda aqui. A força que Davi encontrou em Deus para vencer aquilo. E aqui está um segredo fantástico, porque isso aqui é aquilo que pode nos ajudar. Esse versículo aqui, aqui está falando de um segredo fantástico, porque quando tudo parecia estar acabado,
Davi se fortaleceu no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E o que é fortalecer-se em Deus? Porque esse fortalecimento em Deus vai mudar toda a história. Irmão, sabe o que aconteceu aqui com Davi? Davi começou a lembrar de tudo aquilo que Deus havia prometido para ele. Davi, ele não olhou para aquilo que se via. Ele não olhou, ele não atentou para o burburinho das pessoas cochichando, falando em matá-lo. Ele não atentou para as cinzas, as fumaças, o fogo. Ele não atentou porque as pessoas tinham levado cativas. Naquele momento que ele tinha motivo para desesperar, para ficar louco, para tirar a própria vida, para acabar com tudo. Porque a situação aparente era isso mesmo. Toda situação, toda circunstância falava que aquilo era impossível. Mas Davi agora tira os olhos do problema. Ele tira os olhos da circunstância. Ele tira os olhos daquilo que é visível, igual Pedro. Lembra quando Jesus estava andando sobre as águas, contrariando completamente a lei da física? Isso é milagre. Então não há uma explicação da física para isso. Isso é milagre. E Pedro falou para Jesus: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E aí então, Jesus disse para Pedro: Pedro, vem, Pedro. E Pedro agora, ele tem fé diante de uma palavra do Senhor para andar sobre as águas. E ele começou a andar sobre as águas. E aquilo foi dando certo. E eu acho que no primeiro momento ele ficou super feliz. Olha, que coisa incrível, estou andando sobre as águas. Mas a Bíblia fala que, de repente, ele ouviu o barulho do vento. Ele ouviu as ondas. Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro, olhando para Jesus, Pedro estava andando sobre as águas. Mas agora, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a circunstância. Para a circunstância tinha ondas gigantes. A circunstância era um vendaval. A circunstância falava: o que você está fazendo aqui está errado. Isso é humanamente impossível. Isso é impossível. Um ser humano não anda sobre as águas. Olha o tamanho das ondas. Olha o barulho do vento. E quando Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a circunstância, ele começa a afundar. E é exatamente o que está acontecendo com Davi aqui. E agora, e como é que ele se fortalece? Aqui está acontecendo com ele o inverso, né? Porque quando ele está se afundando, ele olha para o Senhor. Ele olha para o Senhor e coloca a sua fé no Senhor. Coloca a sua fé no Senhor. Então, quando Pedro estava afundando, ele falou: Senhor, socorre-me, porque eu estou afundando. E Jesus vai lá, estende a mão e tira Pedro daquela situação. Aqui é a mesma coisa com Davi. Quando Davi vê que tudo está acabado, isso aqui nós temos que tirar uma lição disso. Não há outro caminho a não ser colocar no Senhor a nossa fé, a não ser render-nos no Senhor e buscar o Senhor. Nós não podemos colocar os nossos olhos nos problemas. Nós não podemos colocar os nossos olhos na enfermidade. Nós não podemos focar, sofrer antecipadamente. Muitas vezes com um diagnóstico prematuro. Sofrer antecipadamente, crendo, porque o medo é uma fé ao contrário. Medo é fé ao contrário. Porque a fé te leva a crer no impossível. O medo faz com que você comece a crer em tudo quanto é miséria, só em coisa contrária. Por isso que a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, para nós, naturalmente, nós pensamos que o oposto de amor é ódio.
Naturalmente, nós pensamos, o oposto de amor é ódio, mas na Bíblia, o oposto de amor não é ódio, é medo. O medo é o oposto de amor. A Bíblia encara o medo como o oposto, algo que contrapõe o amor. É você deixar de crer no amor de Deus, é você deixar de crer na fidelidade de Deus. Olha, Davi tinha promessas, tinha tantas promessas, e ali agora ele está angustiado, está em pânico, está apavorado diante de uma circunstância. E o que é fortalecer-se no Senhor, seu Deus? É tirar os olhos do problema e focar-se em Deus. É tirar os olhos dos problemas que estão te afetando, não importa o tamanho dele, e colocar a sua fé no Senhor. Como é que eu sei disso? Pastor, como é que você sabe disso? Versículo seguinte. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, ele chama o sacerdote, o homem de Deus. Ele chama o sacerdote, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Ele perguntou ao Senhor. Aí agora, está vendo, irmãos? Ele parou de chorar e foi orar. Enquanto ele estava chorando, enquanto ele estava murmurando, enquanto ele estava resmungando, todo mundo estava no mesmo clima, porque isso é contagioso. Está todo mundo chorando, lamuriando, murmurando. Mas Davi parou de chorar. O que eu estou fazendo? O que Deus quer trabalhar comigo nessa circunstância? O que Deus quer falar comigo? Qual que é a orientação de Deus? O que Deus vai fazer nesse momento? E o que Davi faz? Vai falar com Deus. Então ele pergunta ao sacerdote, ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu, através do sacerdote, persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O que Deus está falando? Cara, até que fim você me chamou para falar? Você já perdeu horas aqui deitado, aqui chorando. Ao invés de chorar, você devia estar correndo atrás daqueles caras que roubaram a sua mulher. Corre atrás dele, porque eu vou dar a vitória para você. Irmão, você sabe por que Deus permitiu isso? Naquele momento, isso é importante, porque quando nós estamos passando por isso, a pergunta que geralmente nós fazemos é: por que Deus? Por que Deus? Ou também nós perguntamos: por que eu, Deus? Por que eu? Por que Deus? E são perguntas tolas. Porque quando nós estamos falando isso para Deus, nós estamos dizendo assim: você quer me lascar? Você tem raiva de mim? Você me odeia? Você está me punindo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo? Qual que é o problema? Qual que é o problema que você tem comigo, Deus? Nós geralmente, em momentos como esse, nós fazemos esses questionamentos. Mas quando você não pode nesse momento tirar conclusões sem você sair do problema, sem você ver o todo e ver o que Deus está armando. Cara, sabe por que Deus levou Davi a uma extrema pobreza ali, assim, passar por aquilo assim, perder tudo, literalmente ficar com a roupa do corpo? Mas você vai ver no final que Deus permitiu aquilo para trazer para a vida deles uma grande prosperidade. Só que lá eles não estavam enxergando isso, eles estavam focados nos problemas, até que eles resolvem orar. E Deus fala: cara, corre atrás dele, vai lutar, rapaz. Porque muitas vezes nós queremos que Deus faça para a gente aquilo que é a nossa parte, aquilo que é o natural, aquilo que é um problema que eu tenho que resolver. Cara, assim, tem muitas coisas, irmãos, que Deus não vai fazer por você. Tem muitas coisas que Deus não vai fazer. E se você fizer, você vai pagar o preço. Ele também vai deixar você.
Você não conversou com ele, você não consultou ele. E quando você entrar aí numa roubada, numa enrascada, ele também vai deixar você se enrascar. Por quê? Porque você fez aquilo sem falar com ele, sem buscar conselho, sem buscar orientação de Deus para fazer aquelas coisas. Então, nós precisamos entender o que Deus está falando. E geralmente, irmão, quando você está no olho do furacão, você não tem ouvido para ouvir. Então é por isso que nesse momento nós temos que agir como Jó. Quando tudo está acontecendo, Jó falou assim, olha, perdeu tudo. A Bíblia fala, em tudo isso, Jó não murmurou a Deus. Em tudo isso, Jó não culpou a Deus. E quando a mulher de Jó começou a falar assim, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó falou para ela assim, mulher, como fala as loucas, assim fala tu. Eu recebi tantas bênçãos de Deus, eu também não receberia o mal. E o que é o mal, irmãos? Esse é o grande problema, né? É o grande problema, desde a filosofia grega lá, antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, bem transcorrendo, Epicuro, né, vários filósofos falando isso, né, Nietzsche. As pessoas acusam que se Deus é bom, por que o mal existe? Bom, porque o mal é uma ferramenta que Deus usa para nos aperfeiçoar, para nos corrigir, para nos disciplinar. Então, o mal tem um propósito, não é a maldade. É a mesma coisa você falar assim, que um pai que disciplina um filho é cruel. Um pai que leva o filho no dentista é cruel. O pai que leva o filho para tomar uma bezetacil, ele é um pai malvado, cruel. Não é, irmãos. Não tem nada a ver com isso. E aqui, olha só. E Davi, e quando dele ouve isso, né? Então, olha só, versículo número 9. Ele perguntou ao Senhor, versículo 10, né? É o 9 mesmo, né? Versículo 9, perdão. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais. Eles viajaram 3 dias, com pouca comida. Dos 600, 200 não aguentaram. 200 homens não suportaram. E eles deixou aqueles 200. Então vocês ficam aqui vigiando toda a carga e os 400 vão atrás, né? Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Continuem, encontraram egípcios no campo e o trouxeram a Davi e deram-lhe água e comida. Um pedaço de bolo de figos prensados e os 2 bolos de uvas passas. E ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Eles encontraram um egípcio ali que tinha sido abandonado pelo exército dos amalequitas. E o cara 3 dias sem beber água no deserto, sem comer, já morrendo. Eles dão água para o cara, dão comida para o cara, cuida do cara. Davi lhe perguntou, a quem você pertence, de onde você vem? O jovem egípcio respondeu, sou o servo de um amalequita, o meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Então o cara estava 3 dias na frente de Davi. 3 dias de distância. Nós atacamos o Negueb dos Quiratitas, do território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Então, eles haviam atacado 3 cidades e roubado tudo. Davi lhe perguntou, você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e eu te levarei até eles. E aí, Davi faz a promessa, né? Quando ele levou Davi até lá, eles alcançaram, só que eles estavam carregando mulheres, crianças, animais, estava bem mais lento, né? Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando. Presta atenção, os muitos bens que haviam tomado como despojos da terra dos filisteus e de Judá. Os amalequitas, esse povo não existe mais. Era um povo descendente dos filhos de Esaú. Então eles eram parentes dos edomitas, mas eles, apesar de ser adversários de Israel,
eles não tinham aliança com os edomitas. E os amalequitas na Bíblia são simbolizados, eles representam uma classe de demônios. Porque você vai ver na Bíblia, todas as vezes que os amalequitas vêm sobre a nação de Israel, é para roubar os bens, é para roubar o patrimônio, é para roubar a riqueza. É um devorador, é um espírito devorador que sempre vinha para Israel. Todas as vezes que os amalequitas vinham contra a nação de Israel, havia fome, havia morte, era um eterno inimigo. E ali eles faziam isso, eles viviam de saquear as nações, eles viviam de roubar, de matar, eles esperavam as nações no período de colheita, fazer a colheita, depois vinham lá e roubavam tudo, roubavam gados, roubavam bens, patrimônio, trigo, vinho, e eles roubaram, até mesmo dos filisteus, roubaram de várias tribos, de várias cidades, e eles estavam ali celebrando, então eles deviam estar embriagados, né? Bebendo vinho ali, porque eles haviam conquistado uma riqueza enorme, eles haviam roubado coisas demais, tomado como despojo da terra dos filisteus e de Judá. Versículo 17, diz assim, Davi os atacou no dia seguinte. Então Davi dormiu à noite, descansou, está todo mundo cansado. Na madrugada seguinte, diz o texto, né, desde o amanhecer até a tarde, Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer, de madrugada. Davi pegou aquele povo, estava tudo bêbado. Ele estava em número muito menor, em desvantagem, mas os caras estavam bêbados. Atacou eles até a tarde e nenhum deles escapou, com exceção de 400 homens que montaram em camelos e fugiram. Quer dizer, só o exército de Davi era 400 fugiram, mas os homens de Davi eram valentes. E olha só, preste atenção, por que Deus permitiu Davi passar por tudo isso? Por que Deus permitiu Davi passar por tudo isso? Por que Deus permite que nós passemos por tribulações? Está aí o texto, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, tudo, incluindo as suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Então, ele recuperou tudo, não perdeu nada. Mas olha só, tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E os seus soldados conduziram à frente de outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Tudo aquilo que era o patrimônio dos amalequitas, tudo aquilo que os amalequitas haviam roubado, tudo aquilo que eles haviam saqueado, que era fruto de saque, Davi agora apoderou-se de tudo, ouro, prata, camelos, bois, vacas, jumentos, cordeiros, ovelhas, tudo, vestimentos. Então Davi foi até os 200 homens que estavam, né? E aí ele volta lá e vai compartilhar, ver o próximo versículo. Vamos continuar aí, né? Pode mais um. Mais outro, vamos antecipar aí. Mais um. Davi fez, pode continuar, o próximo versículo. Quando Davi chegou a Ziclag, ele passou lá, pegou aquele versículo que nós lemos, ele pegou os 200 homens que tinham ficado para trás, juntou todo mundo, e todo mundo chega a Ziclag. Davi enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo, eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Sabe o que Davi fez, irmãos? Davi pegou tanta riqueza que ele começou a dar presentes para os líderes de Israel. Olha aqui, gente, toma um presente da parte do Senhor que o Senhor me deu dos inimigos que eu tomei. Ele começou a abençoar todos os príncipes de Israel. Isso foi no capítulo 30, né? Vamos parar aqui, no capítulo 30. No capítulo 31, quem está com sua Bíblia aí aberta no seu celular, tem tema aí no seu capítulo 31? O suicídio de Saul. Quem tem outra coisa escrita aí?
a derrota de Israel e a morte de Saul. O rei de Israel, que era Saul, morre imediatamente. O rei de Israel morre imediatamente, logo após. Enquanto essas coisas estão acontecendo, o rei de Israel está morrendo lá. Está acontecendo uma história paralela, né? E aí termina o livro, e no capítulo, próximo Samuel, aí no capítulo 2, o que é escrito aí? O que está na sua Bíblia aí? Qual que é o tema? Capítulo 2 de 2 Samuel. Esse é o 1, você está lendo o 1, não? É o capítulo 2 de 2 Samuel. Davi é ungido rei de Judá. Está vendo, irmãos? Está vendo? Tudo aquilo era um preparatório. Agora Davi está rico, recuperou tudo. Aquele mal que vinha sobre ele, aquele homem que estava sendo usado pelo diabo, queria matá-lo, morre. E agora as promessas de Deus se cumprem na vida de Davi. Mas sabe por quê, irmão? Por que aquelas promessas de Deus se cumpriu na vida de Davi? Porque aquele momento na vida de Davi foi um momento de provação. Provação. Já pensou se naquele dia lá, quando Davi estava lá chorando, ele começa a murmurar e falar assim: Deus, é assim que o Senhor trata comigo, né? O Senhor me enganou, o Senhor me abandonou, o Senhor disse que eu ia ser rei, mas o Senhor mentiu para mim, eu não quero saber de nada disso e tal. E se ele não tivesse buscado no Senhor, os homens dele tinham apedrejado ele, a vida dele tinha acabado. Irmão, tudo aquilo que Deus havia prometido para ele não teria se cumprido. E as pessoas iam culpar Deus. E muitas vezes, irmãos, aqui nós estamos falando de 2 dias, de 3 dias da vitória, do melhor momento da vida de Davi. Há 3 dias, 2 dias, 5 dias, sei lá, da coroação de Davi, quando Davi vai ser coroado, quando todas as promessas vão se cumprir, quando ele vai ser eleito rei de Israel, e o rei mais famoso da história de Israel. Hoje, né, como é que se fala, tanto no Ocidente como no Oriente, sobre Davi? Nas cerimônias judaicas, até hoje é celebrado uma canção que é cantada em todos os lugares, dizendo mais ou menos assim: Davi vive através de nós, Davi reina, alguma coisa mais ou menos. Os judeus, em toda a cerimônia, eles cantam falando o seguinte, que a história, o legado de Davi está presente em nós. Os judeus celebram isso. Então Davi Jesus vai nascer da sua descendente, Jesus, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, né? Quantos versículos tem? As pessoas falando: Jesus, filho de Davi. Irmão, todas as promessas, todas as honras, tudo que Deus prometeu a Davi estava por um fio, só dependendo da fidelidade de Davi. E a pessoa, se Davi naquele dia põe tudo a perder, põe tudo a perder. E talvez isso já aconteceu com você. Às vezes você está aqui, a um passo de receber todas as promessas de Deus, mas você pula fora, você abandona, você murmura, você olha para a circunstância, você olha para tudo aquilo que diz o contrário. E eu assim, eu creio, eu sou apaixonado nessa história, porque aparentemente estava tudo perdido, mas Davi fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Eu quero encerrar lendo esse versículo de Efésios 6:10. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo falando para nós. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Da onde deve vir a nossa força, irmão? Do Senhor,
que está onde, irmãos? Dentro de nós. Está passando luta? Louve. Está passando dificuldade? Louve. Adore. Busca o Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe. Não olhe para o problema. Não olhe para o diagnóstico. Não olhe para a situação. Não olhe para a tempestade. Não olhe para a chuva. Não olhe para os raios. Não olhe para os trovões. Não olhe para as ondas do mar. Não olhe. Olhe para o Senhor. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça no Senhor. Esse versículo diz, quero recordar, quero lembrar vocês, que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. De dentro de vocês. Quando você, vamos ver outra versão, é bom, por isso que é bom você ter várias Bíblias com várias traduções, né? Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém.